Fala galera, eu recentemente, os meus canais no YouTube foram desativados, eu estarei fazendo lives na Kick TV, então para quem já estava acostumado, que gostava de ver as lives, elas ocorrerão normalmente por lá, perfeito? A Kick é uma plataforma nova de streaming aí, parecida com a Twitch TV, é uma plataforma bem intuitiva, bem fácil de usar, você pode logar com a sua conta Google mesmo, então vai lá. Eu estou deixando os links aí na descrição para vocês, o link do meu Telegram, o link de LivePix para doações para quem quiser doar, e para quem quiser curtir as lives, lá vai ser a nova casa aí, perfeito? Então, siga lá, conto com a ajuda de todos vocês, é isso daí. Vamos pro vídeo. What were some of the things you were told about men while growing up? Don't trust them. Yeah, I agree with that one. What is the most surprising thing you've learned about men from your experiences? You can't trust them. Facts. Do you prefer a man who is a gentleman or a bad boy? Bad boy. Bad boy. Is it fair to say women lust after bad boys but want to settle down with nice guys? Yeah. If you happen to be looking for a quality man, where would you expect to find one? Quality man? Church. Yes, that's... When was the last time you went to church? Fala pessoal, e aí, gostaram do corte aí da mãe e da filha? É isso aí, mãe solteira criando uma mãe solteira futura. Galera, seguinte, eu cheguei a dizer várias vezes aqui já neste canal, e alguns inscritos ainda têm algumas dúvidas, do porquê, né, mulheres fazem isso, porque elas dizem que realmente nenhum homem presta, mas elas só procuram aquele homem que não presta. Não é que o homem não presta, né? É porque o cara, geralmente, que elas querem, são homens que têm à disposição deles muitas mulheres e que eles simplesmente não vão dar atenção que a mulher acha que é o necessário para o cara ser um bom homem para ela. A mulher quer atenção só para ela, bicho. Como o cara tem muitas mulheres em cima, ele não vai dar a atenção toda que ela quer. Até porque no dia que ele fizer isso, ele deixa de ser um desafio, deixa de ser um homem dominante e aí ela perde o interesse nesse cara, né? Ele vira beta. Mas uma coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês também, que eu já disse também isso, é que mulheres sempre vão procurar esse tipo de cara. Não importa quantas vezes ela quebre a cara, talvez ela mude, né? Como diz aí o próprio repórter que entrevistou as duas, só quando ela já tiver um pouco mais velha e realmente quiser uma certa estabilidade, quando ela já não tiver os hormônios aí à flor da pele influenciando as escolhas dela, aí talvez ela procure um miqueinha. Mas mesmo assim vai ser atração puramente negociada e eu não aconselho vocês, meus amigos, a embarcar numa aventura dessa, porque vai por mim, é melhor você ficar solteiro, né? A mulher, infelizmente, não tem o controle dessas escolhas, porque isso é algo inconsciente, é algo animal realmente. Ah, mestre, ninguém consegue controlar isso? Pessoas com muita inteligência emocional e que não esteja, né, sendo bombardeada por hormônios, talvez consiga, mas isso não é o caso de mulheres novas, tá bom? Esqueçam. Por mais que elas reclamem dos caras que não prestam, entre aspas, né? Elas sempre vão procurar esse tipo de cara. Por isso que quando você estiver conversando lá com uma garota, uma mulher assim, e ela começar a falar demais dos ex delas ou de ficantes que ela teve, que o cara só usou ela e depois jogou fora, vocês esqueçam isso, porque a maior responsabilidade foi dela. Porque muito provavelmente esse cara não forçou ela nada, não é verdade? Foi ela que procurou ele e fez lá o que ela quis. O que acontece também? E eu já reparei que isso lá vai virando um fetiche, cara, de mulheres que querem, assim, os bad boys, né, os chamados bad boys, porque na cabeça delas, elas entendem que aquele cara, como é um cara extremamente disputado pelas mulheres, né? O cara tem um bom dick game, muito provavelmente, tá? Porque com esse lance de putaria na internet aí, comendo solta, as mulheres meio que lá vão perdendo o freio delas, né? E vão totalmente se corrompendo mesmo para promiscuidade. Antigamente, querendo ou não, o pensamento um pouco mais conservador ainda dava uma freada nas mulheres, porque esse instinto assim de ficar com um cara que realmente arranca suspiros delas, isso sempre existiu. Mas antes, como havia um julgamento mais bruto, vamos dizer assim, perante a sociedade,
ela meio que dava uma freada nisso ou disfarçava muito bem. Mas agora que o homem nunca esteve tão fraco, eu digo isso com pesar, mas infelizmente é verdade. Eu conheço muitos homens aqui na minha região, na cidade onde eu moro, homens que têm uma idade já até um pouco mais aí dos seus 30 anos, que, nossa, são homens fraquíssimos. E quando eu falo fraco, não tô falando fraco de força, mas eu tô falando, sabe, daquele homem meio feminino, sabe? Sabe como é? Que fica com aquele joguinho de ego também. Essas palhaçadas todas. A verdade é que quando realmente o homem tem muito valor, aquilo exala de longe, né? Transborda por onde ele passa. Homem que realmente tem que ficar fazendo joguinho de ego, assim como uma mulher faz, é porque ele não é um homem de valor, galera. Vocês me desculpem dizer isso aqui, valeu, mas é a pura verdade. Querendo ou não, o cara quando tem um valor legal, né, quando ele é dominante, isso eu não tô falando nem o cara ser alfa, não, valeu? Nem o cara ser líder de alguma coisa, nem nada do gênero, mas quando o cara é dominante realmente, quando ele não se deixa levar pela agenda progressista, né, ele tem algumas qualidades que você logo percebe, bicho. O cara não fica pedindo permissão para tudo, não é? Porque realmente a sociedade no geral dizem para os homens que eles têm que pedir permissão para tocar numa mulher, beijar uma mulher. Bicho, quando você é um cara dominante, ou até o alfa, você não respeita nada disso. Você olha para a garota, você sabe muito bem se ela está te querendo ou não. Se ela não te quer, meu amigo, o cara simplesmente sai fora e vai para um outro lugar que alguém está querendo ele. A realidade é essa. Mas o cara não implora, o cara não fica em cima igual um manginão, né? Igual um astronauta. Isso é apenas alguma das características que um cara dominante tem. Uma outra característica também que um homem realmente masculino tem. Ele não se esconde, porque vocês sabem, ainda mais quando a gente é jovem, se a gente tem algum comportamento que é pouco usual, que poucas pessoas têm, né, uma particularidade sua, a gente tende a querer esconder aquilo para ser aceito pelo grupo. Mas homens de alto valor não fazem isso. Eles demonstram aquilo realmente e estão um pouco se lixando. Não é nem numa tentativa de parecer diferentão, não, que isso aí também já é o cara querer ser meio narcisista. É o cara simplesmente agir do jeito que ele gosta de agir e foda-se o que as pessoas vão pensar. Se vocês pensarem bem, o cara que tenta esconder esse tipo de coisa soa até um pouco meio patético, né? As pessoas veem ele com pena, pessoal. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais alguns vídeos falando um pouco mais sobre esse assunto, né? Da perda de masculinidade genuína do homem, mas isso vai ficar para um outro dia. Eu só queria deixar bastante claro aqui para vocês uma coisa. Eu estou recebendo bastante comentários lá no Instagram de pessoas que dizem que eu estou totalmente errado, que isso não existe, que a gente tem sim que conversar com as mulheres sobre a dor, né, masculina, que isso realmente ajuda. Olha, francamente, na minha própria experiência, isso nunca ajudou, tá beleza? Eu conheço até um caso de um amigo meu que eu vou contar aqui para vocês, que a namorada dele era uma moça aí de Instagram, né? Sabe aquelas modelos bonitas? Ele era um cara que era programador em Santa Catarina, ganhava um dinheiro violento, só que ele cometeu a bobagem de começar a namorar com essa moça, uma moça que visivelmente era modernete, né? Como eu disse aqui, não tinha uma foto com ele no Instagram, não tinha nada. O cara entrou numa, meu amigo, de ficar depressivo. Quem trabalhou já em empresa grande de programação sabe como é que a rotina é totalmente estressante. E aí ele cometeu o grande erro de procurar um coach na internet aí, que eu não vou dizer o nome, porque pode dar problema e eu tô a fim de evitar, né, problemas e processos. O coach falou que ele tinha que se abrir com a mulher dele e tal, pedir um pouco mais a participação da vida dele e tudo mais, né? Resultado, esse meu amigo, dentro de 3 meses, o namoro dele acabou. Tudo bem que era um namoro que era fadado ao fracasso, dava pra ver nitidamente que eles eram muito diferentes e o cara, esse meu amigo também, eu cheguei a falar com ele que ele só tava entrando numa com essa garota porque ele queria uma namorada troféu, uma esposa troféu, alguém pra estar do lado só pra mostrar pros amigos e que aquilo não ia dar certo. Mas querendo ou não, o conselho do coach acabou acelerando as coisas. Por quê? Porque esse coach tinha uma visão que as feministas falam que é anormal, que é o quê? O cara procurar desabafar com a mulher dele. E querendo ou não, quando o cara faz isso, a mulher enxerga o cara como fraco. Mesmo se ela gostar muito de você, se isso for algo frequente, você pode ter certeza
que a perseguida dela, assim, vai secar, meu amigo. É só isso que eu queria falar com vocês, valeu? Se vocês quiserem que eu faça esse vídeo aí sobre a perda do homem, né, da masculinidade real do homem, e querem que eu dê dicas aqui de atitudes de homens realmente masculinos, deixe nos comentários, pessoal. É isso, valeu, fui, sigam o canal e ativem o sininho.